Vamos entrando. Eu quero saber aí, quem sofre com algum tipo de intolerância, especialmente ao leite? Escreve aqui agora se você é intolerante, se não é, se você já conhece pessoas que têm intolerância ao leite, que não podem. Vamos entrando aí, gente. E aí eu vou chamar a nutricionista, a nossa nutricionista Ira Soraya, para bater papo com a gente sobre isso, tá? Sobre intolerância ao leite. Vou falar nem de deixar para ela especificar. Mas e aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Vai entrando. Escreve aí. Você conhece alguém ou você sofre com alguma intolerância ao leite? Isso. Tudo bem? Como foram de Dia dos Pais? Tudo certinho? Parabéns aos papais que estiverem aqui com a gente pelo dia de ontem. Vamos lá, Ira? Convidar. Isso. Ira Soraya. Esperar ela entrar aqui. Olha, tem muita gente que conhece, eu também conheço, e é muito complicada a situação para quem tem intolerância ao leite, né, Ira? Bem-vinda. Boa tarde. Oi, bom dia, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Ira, você almoça que horas? Mais ou menos uma hora? Almoçou já ou vai almoçar Não, ainda? depois eu almoço 1h30. Eu, Esse horário eu também. Pra gente é bom dia, então. normal. Bom, hoje o assunto é leite. E aí eu quero chegar assim, fazendo a pergunta: leite faz bem ou mal? As pessoas devem chegar com essa pergunta para você, né? Eu acho que isso está na boca de todo mundo. E assim eu vou responder de pronto, depende para quem. Depende com quem. Exatamente. Tem gente que o leite vai fazer bem e tem gente que o leite vai ser um veneno. Então, a grande estratégia é você saber se você pode e deve consumir leite ou não. Né? Então, a dúvida que normalmente paira na cabeça de todo mundo é essa. Porque a ideia é que a gente tende a generalizar os alimentos para todo mundo, Mariângela, e não funciona assim. É por isso que eu falo sempre no consultório, não existe plano de gaveta. Eu não posso pegar uma dieta e entregar para a pessoa, entregar para aquela outra, entregar para aquela outra. Isso não vai funcionar. A gente precisa saber com quem que está lidando. Então, quando a pessoa chega até o meu consultório, eu vou poder dizer para ele, olha, você não é uma pessoa para consumir leite. Ou, sim, você deveria, sim, consumir leite. Então, nós somos pessoas únicas e temos particularidades que vão fazer essa diferença gritante. Então, a primeira resposta é essa, depende para quem. E por que algumas pessoas têm esse problema e outras não? Como que é? Então, existe uma coisa que chama individualidade bioquímica. Cada pessoa tem um perfil, seja genético, seja bioquímico, que vai fazer com que você tenha uma permeabilidade intestinal alterada ou não. E isso tem genética, a gente fala de 20% aí. Quando um dos pais é alérgico, isso sobe para 40%, e quando os dois são alérgicos, sobe para 80%. Mas, via de regra, se não tem genética de alergia, as pessoas não têm problema com os alimentos, até onde a gente sabe. O grande problema é que muita gente nem sabe que a família era alérgica, né? O pai, a mãe, e você segue sendo e não cuida, e isso tem desdobramentos futuros. Então, a gente precisa conhecer isso. Genética 20%, 80% o ambiente que você cria. E o que acontece com muita frequência é que as pessoas tendem a comer todos os dias a mesma coisa, Mariângela. E para quem já tem uma, se a gente pode falar assim, tendência para alergia, porque tem uma história genética aí, comer todo dia a mesma coisa é um dos graves problemas. A gente fala muito da necessidade do rodízio alimentar por isso. E se juntar isso com uma necessidade de tratar o intestino, ou seja, pessoas que têm uma desbiose intestinal, por exemplo, onde a permeabilidade intestinal está bastante comprometida, só vai piorar tudo isso.
Então, o rodízio alimentar, ele trata isso, e tratar a desbiose intestinal que está instalada também vai ajudar bastante na tolerância oral para as proteínas. Porque o leite, o maior problema do leite nem é a lactose. O maior problema do leite é a proteína do leite. É a caseína, o whey protein. Essas é que são as causadoras dos maiores problemas, que são as alergias alimentares. E as pessoas, às vezes, têm alergia e acham que é intolerância à lactose, porque o único exame que dá para fazer de pronto é intolerância à lactose. Mas isso não leva a lugar nenhum. É só perda de tempo e perda de dinheiro. Gente, então é a caseína, o grande problema, a proteína do leite. E como a pessoa... Caseína. Quais são os sintomas que... Normal. Ah. Tá. Quando a gente está falando de intolerância à lactose, nós normalmente o sintoma mais comum são gases. Então, você toma leite, você vai ter gases e vai ter uma diarreia. Mas quando a gente está falando de alergia à proteína do leite, vai muito além disso. Nós vamos ter problemas gastrointestinais, como diarreia, constipação, mas você pode ter também problemas de inflamação crônica do intestino, que leva a doenças inflamatórias, que pode levar a tumores. Nós temos doenças de pele, né? Então, as pessoas fazem dermatite atópica, por exemplo. A gente pode ter problemas relacionados ao pulmão, e aí nós vamos ter asma, bronquite. A gente pode ter ainda problemas da cavidade superior aqui, do trato superior respiratório, como rinite, sinusites, amidalites, otites. Tudo isso é sintoma de alergia alimentar. É muito grave. E daí, gente, já começo a ver que, bom, primeiro que não é só o leite que causa alergia alimentar, né, doutora? Não. Existe um ranking de vários alimentos que causam alergia alimentar. O leite é só um deles, talvez o mais comum. Agora começa a ficar ainda mais complicado o nosso assunto, porque eu não quero entrar nesse ranking que a gente pode fazer um vídeo exclusivo, né? Só um vídeo. Pode. Vários. Mas então, aqueles sintomas que você citou são os principais. E aí, mas pode ser a intolerância ao leite ou pode ser outra coisa. Mas aí o melhor mesmo, quais são os principais exames que se fazem para reconhecimento de intolerância? Então, Mariângela, para testar alergia alimentar, a melhor coisa que pode ser feita é uma história clínica detalhada. Esse é o padrão ouro. Não existe um exame como, por exemplo, aquele A200 ou A300 alimentos. Não são exames que vão falar sobre alergia alimentar. Então, esses exames, eles não são considerados bons. Quando a gente pensa em alergia mediada, porque existem 3 tipos de alergia, e aí eu já vou ter que falar aqui de alergia alimentar e não só de leite, né? São aquelas que são mediadas por imunoglobulinas, tem as que não são mediadas e nós temos as mistas. Então, o único exame que a gente consegue fazer são aquelas pras mediadas por IgE. Aí eu consigo fazer. Mas não são todas as pessoas que são alérgicas mediadas. Mediadas é aquela pessoa que come o alimento e 2 horas depois está no pronto-socorro passando muito mal, sabe? E isso não é o mais comum. O mais comum é quem come hoje só vai ter sintoma daqui 5 dias. Ou seja, é tardio. Os sintomas são tardios. Uma enxaqueca, por exemplo, que eu tenho com frequência, pode ser uma alergia alimentar e eu não descobri ainda. Pode? Pode, claro. As enxaquecas, normalmente, elas podem ser ou alérgico, por alergia alimentar, ou hormonais, que aí tem a ver com os ciclos hormonais, né? Sim. Você falou no início desse vídeo que depende para quem o leite vai fazer mal, né? Eu tenho a minha sogra, já é uma idosa, e ela esses dias falou: o leite não faz mal, eu tomei a vida inteira, eu nunca senti nada. Tem pessoas que começam a ter algumas reações alérgicas e se descobrem intolerantes ao leite na juventude, outros na fase já adulta. Como que funciona isso? Por que algumas vão desenvolver, outras não? Olha só, Mariângela, na verdade, os alérgicos, eles já nasceram alérgicos, só que não sabem.
Então, é muito comum, igual você está falando. A pessoa passa a vida inteira com enxaqueca, trata a enxaqueca de várias formas, mas não descobriu que é por conta de uma alergia alimentar. E aí, o dia que retira isso, vive bem sem enxaqueca. Outra situação é intestino preso. Tem gente que tem constipação grave, evacua uma vez por semana, passa a vida inteira assim. E é uma alergia alimentar que não foi descoberta lá na infância. Então, normalmente, a alergia, para ter os sintomas exacerbados na vida adulta, pode acontecer, porque a alergia é como se fosse... Imagina esse copo de água e a gente vai pingando aqui gota de água. Não é a primeira gota que fez o copo transbordar, mas vai ter um dia que uma gota e o copo vai transbordar. Esse dia pode ser aos 2 meses de idade, pode ser aos 10 anos e pode ser aos 40, entendeu? Então, não existe idade para desenvolver alergia. Você recomendaria que uma pessoa evitasse o leite por medo de desenvolver algum tipo de coisa? Não, eu acho que não. O leite é um Não? excelente alimento. É um excelente alimento. É uma coisa que eu preciso falar aqui antes da gente terminar essa live, é essa questão do leite e do cálcio. Que muita gente fica naquela história, né? Que uns com medo de tomar o leite, outros induzidos a tomar leite, né? Principalmente os idosos, por conta da osteoporose, que tem que tomar leite 3, 4 vezes ao dia. Os profissionais, inclusive, recomendam. E aí é que está o problema. O leite é uma excelente fonte de cálcio, a gente não vai falar que não é. É. O problema é que o cálcio, para entrar dentro da nossa célula, ele não consegue entrar sozinho. E nós precisamos de outros nutrientes, como vitamina C, o boro, o magnésio, vitamina D. E a relação entre cálcio e fósforo no leite é assim, muito ruim. Então, o cálcio do leite, embora seja grande quantidade, ele não é facilmente absorvido e precisa de todos esses nutrientes estarem equilibrados. Então, não adianta você ficar se enchendo de cálcio quando você tem deficiência de vitamina D, de magnésio, tem um excesso de fósforo na dieta, você percebe? Então, as pessoas às vezes dão risada de falar do cálcio vegetal, quando a gente fala que existe no brócolis, existe no gergelim. Ah, mas é uma quantidade irrisória. Mas se for feito dentro de um plano alimentar adequado, ele é muito mais provável de ser absorvido do que o excesso do cálcio que vem do leite junto com esse excesso de fósforo, percebe? Então, se você tem problemas com leite, primeiro, não se preocupe. É só procurar um nutricionista que vai ajustar isso, tira esse leite, faz suplementação de cálcio da forma adequada, até porque também existem várias formas de se suplementar cálcio, que não é essa mais comum, que é carbonato de cálcio, né? Não é. Mas existem fórmulas específicas que vão ser muito mais factíveis para as pessoas que têm problema aí grave e que não fique preocupado com a osteoporose, que nada disso. Eu, por exemplo, não consumo, nunca tive nem osteopenia, já estou na menopausa. Então, é isso. Só precisa saber fazer. No caso, melhor leite vegetal ou não? Qual que é a sua orientação nesse sentido? De novo. A pessoa não tem intolerância nesse caso. Usa, ela só quer... pode usar leite normal de vaca. Mas olha, nenhum alimento, Mariângela, eu sugiro que fique todos os dias na alimentação das pessoas. Então, dentro de um rodízio alimentar, o leite pode ser incluído, certo? Agora, se você quer tomar leite com café, comer queijo mussarela, iogurte no jantar, não vai dar certo. Mesmo que você não tenha, mesmo que você não seja intolerante. Porque sim, a caseína tem uma digestão mais demorada, mais difícil, aumenta a chance de piorar a permeabilidade intestinal, então por isso não é interessante. É aquela história, o que diferencia o remédio do veneno é a dose, é isso? É a dose, sim, para todos os alimentos. Aí eu não estou falando só do leite, entende? O leite é porque ele, sim, tem muitas pessoas que têm as intolerâncias alimentares e não sabem. E aí fica tratando enxaqueca, constipação com outras formas, sendo que, na verdade, é a proteína do leite que está sendo o causador de toda insônia, né? Mas
Por isso que existe muito essa polêmica em cima do leite, né? Sem contar que tem um outro detalhe, Mariângela, que é qual é o leite que você está consumindo. Porque quando você está falando de caixinha, eu não estou falando desse leite que é para você tomar. Entendeu? Porque aquilo ali é um líquido branco que insiste em chamar de leite. Não, não é isso, não. Eu estou falando de leite que vem da fazenda. É outro papo. Que você compra de garrafa ou no máximo de saquinho, né? Que foi só pasteurizado. Mas esses leites UHT, eu não recomendo de forma nenhuma. Porque tem muita coisa além do leite, né? Que bom que você falou. Que bom que você passou esses detalhes. Aquele de caixinha exclui da vida, né? Pode excluir. Sim. Eu sugiro que sim. Porque tem muita coisa ali além de leite que não vale, nem dá tempo e nem vale a pena falar sobre isso aqui. Mas não vale a pena. Olha, passa muito rápido. Quem sabe depois, com o tempo, a gente pode sugerir para quem está nos assistindo que comente se... Deixa nos comentários depois lá no Instagram, porque aqui não dá tempo de ver, tá? Se quer que a gente faça maior, né? Quais são os assuntos? Uma live um pouco maior. Mas assim, semana que vem pode ser os alimentos que mais causam intolerância, porque eu gostei desse assunto. Antes de começar a falar de cada um, a gente cita, você cita, traz um pouquinho, uma pinceladinha, tal. Pode ser? Pode ser, claro. Vai ser maravilhoso. Tá bom. Porque eu sei que aí tem glúten também, que pode causar muitos danos, né? Tem. O glúten. Eu estou curiosa, mas não vou entrar nesse assunto. Vamos deixar para segunda-feira que vem? Pode ser? Tá bom, combinado, Maria Angela. Obrigada pela live. Um beijo para você. Um beijo. Tchau. Obrigada a todos que assistiram. Tchau, gente. Obrigada.